Salve, salve, amante da língua portuguesa, você nosso aluno, você nossa aluna que se liga diretamente do canal do YouTube do Professor Hugo Dias. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro e hoje nós vamos em mais um dos nossos encontros aqui, direcionada para você que vai fazer o concurso da Polícia Militar de Sergipe. Hoje em especial nós vamos trabalhar a parte de redação do seu concurso, tranquilo? Vamos trabalhar a parte de redação direcionada aí para o seu edital. Vamos começar, né? Redações, vamos lá. Antes de adentrarmos aqui a nossa redação propriamente dita, eu queria convidá-la para que fizéssemos a leitura aqui de um texto motivacional. Marcelo, por quê? Porque este texto motivacional é muito provavelmente o tipo de texto que estará abrindo a capa da sua redação. Então, quando você abrir a capa da sua redação, no dia respectivo de sua prova, você vai se deparar com um texto motivacional. Nós vamos fazer a leitura desse texto motivacional e eu vou mostrar a você que o texto motivacional, apesar de você não poder, apesar de você não ter condição de ser proibido de copiá-lo na íntegra, você pode utilizar os dados presentes aqui no texto motivacional. Nós vamos trabalhar acerca disso, tá bom? E também conhecermos, né, qual que é o tema proposto da nossa redação. Então, bora lá. Ó, destino dos civis e Zaporídia, é a formação, né? Cidade localizada a cerca de 220 quilômetros a noroeste e ainda sob controle ucraniano, onde há um centro de acolhimento de refugiados. Ok. Aqui é só um dos textos motivacionais. Vamos para o texto 2, que está bem aqui, ó. A dimensão da diáspora. Você bate o olho aqui e fala, meu Deus do céu, Marcelo, que diabo é esse negócio de diáspora, macho? Nunca nem ouvi falar de diáspora. Olha para mim. Ó. Por isso que é importante termos em mente uma boa construção, principalmente do nosso material humano, de nossas leituras. É importante que se façam leituras, tá certo? É importante que se façam leituras, tá bom? Este tema que foi disposto aqui, né, a dimensão da diáspora, que foi colocado aqui pelo nosso pedagógico no nosso material, é um tema bem recorrente e é um tema atual. Marcelo, vamos lá. Primeiramente, conhecimento de mundo. Ele é fundamental para que eu consiga desenvolver minha redação, não é verdade? Sim. Existem alguns conceitos que estão muito em voga. Por exemplo, o conceito 1, materialidade líquida. É um conceito que você precisa dominar, certo? O mundo pós-moderno, ele é um mundo marcado pela materialidade líquida, ou nós podemos construir, né, como a modernidade líquida. O que seria isso? É um mundo em que tudo é valorável, ou seja, a tudo se pode atribuir um valor. Tranquilo? Ao seu trabalho, a quem você é. E se eu atribuo um valor, como o nosso mundo é um mundo de consumo, o capitalismo é o que impera, o nosso mundo é um mundo de consumo, se a tudo eu posso atribuir um valor, tudo que tem valor se degrada com o tempo. Se algo se degrada com o tempo e eu estou, olha comigo, atribuindo valor a um ser humano, significa dizer que as minhas relações com este ser humano também vão se degradar ao longo do tempo. Então, conceito 1, conceito muito importante, modernidade líquida. É um conceito que eu tenho que dominar. Outro conceito foi o conceito que foi colocado aqui na nossa redação, que é o conceito de diáspora. Marcelo, o que viria a ser diáspora, principalmente no século XXI, um conceito muito importante. Eu posso falar com propriedade porque foi um dos temas que abordei na minha dissertação de mestrado, foi justamente a diáspora. No caso em questão, foi a diáspora africana, né? Que é a chamada cultura afrodiaspórica. Aqui é a diáspora ucraniana, ou colocada como um gênero, uma espécie mais ampla, né? O que viria a ser diáspora? Diáspora é migração forçada. Então, sempre que se tem um povo que é forçado a sair do seu lugar de origem, ou seja, que é retirado do seu local de origem, de onde residem, por imposição, para mudarem, para saírem, quer seja num traslado forçado, quer seja num traslado que por muitas das vezes é fruto de uma guerra, nós atribuímos a este nome o nome diáspora, tá certo? Qual que é o nome desse movimento? Diáspora. Quem define isso é um autor chamado Paul Giroux, que eu até cito também no meu texto. Paul Giroux, ok? Então, é um conceito que nós devemos conhecer? Sim. Vamos continuar a leitura aqui. Ó, nesse caso, é a diáspora associada ao que? Ao povo ucraniano. Nós temos aqui, ó, mais de
2,3 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia desde o início da guerra. Você consegue perceber que nós temos aqui o chamado texto motivacional. O examinador ele coloca lá para você e ele diz, ó, quantidade na Polônia, na Eslováquia, na Hungria, na Moldávia, na Romênia, em Belarus, na Rússia, enfim, e outros países europeus. Você consegue perceber que a Ucrânia está bem aqui, não é verdade? A Ucrânia está bem aqui do ladinho, tranquilo? Você consegue perceber também que eu tenho uma fonte, Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. O examinador ele propõe o seguinte, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Ele está falando, olha, eu vou te dar o tema, mas você precisa saber, ter conhecimento acerca da atualidade. Saber acerca do que se passa no mundo atualmente. Tranquilo? Então, é uma obrigação que o candidato tem de saber. Continuando. Redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, ameaças de guerra entre nações, impactos da nova crise de refugiados, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize, enfim, de forma correta, coerente, coesa, argumentos, fatos em defesa de seu ponto de vista. Então, ele diz, ameaças de guerra entre nações, impactos da nova crise de refugiados. Tranquilo? Tranquilo. Olha para mim. Algo me diz que isso é muito importante agora. Por quê, Marcelo? Veja, nossa aula ela não pode ser só em torno da redação propriamente dita. Já vamos entrar na redação. Nós devemos trabalhar também um ponto muito importante, mas muito importante, que influencia a minha vida e parece que a maior parte, né, da sociedade pensa que não influencia. Influencia a minha vida, influencia a sua vida. Atualmente, nós temos um presidente nos Estados Unidos, o Joe Biden, que tem uma política X a respeito dos refugiados. O Biden abriu a porteira para que muitos refugiados, a porteira aqui com bem pejorativo, né? Eu vou até me retratar acerca do termo, né? Porteira até parece. Mas enfim, abriu ali o país para que o país recebesse diversos refugiados. Joe Biden fez uma política para os refugiados. Enfim, não só para refugiados, né? Para diversos imigrantes. Tranquilo? Show. Ocorre que o atual presidente perdeu as novas eleições dos Estados Unidos. E que, a partir do próximo ano, nós vamos ter um presidente com uma perspectiva diferente, certo? A transição de governo já se começa, mas enfim, de fato, nós vamos ter, a partir do próximo ano, a chegada de um novo governo norte-americano, que é justamente o Donald Trump. Não sei se você já ouviu falar acerca do Donald Trump. Se sim ou se não, você vai ficar sabendo agora. O Trump, ele tem uma política anti-migração, ou seja, ele vai fechar as comportas dos Estados Unidos para esta migração aí que é tão marcante no mundo atual. Não só na Ucrânia, mas ainda continua, por exemplo, na Venezuela, crise humanitária. Continua, por exemplo, ainda muitos refugiados tentam sair a todo custo, né, dos países associados à Coreia, tranquilo? Show de bola. Nós temos também crises associadas, né, associadas a países dos Emirados Árabes. Por muitas das vezes não chega essa informação, né? Mas existem muitos países que não zelam os direitos humanos. Pessoas, elas tentam fugir, tentam de certa forma migrar, né? Sair destes locais e buscar, por exemplo, nos Estados Unidos, um certo desenvolvimento, né, para sua vida, uma melhora de vida, ok? Então, ao que tudo indica, o novo presidente dos Estados Unidos realizará uma espécie de comporta, né? Irá trancar ali a porta dos Estados Unidos para que esses imigrantes não entrem, certo? Marcelinho, o que isso afeta a minha preparação para o concurso da Polícia Militar de Sergipe? Atualidade. É um tema da atualidade. Como você viu aqui, é um tema que pode vir a ser abordado pelo nosso examinador. Dentro desta mesma perspectiva, nós vamos começar agora a fazer uma leitura acerca aqui de uma redação que nos foi colocada. Beleza? Tranquilo? Show? Massa. Vamos lá. Nossa redação é: ameaça de guerra entre nações. Ok. Impactos da nova crise de refugiados. Show? Show de bola. Começando aqui o nosso texto. Deixa eu pegar meu marca-texto. Diz o seguinte: ameaças de guerra entre nações.
dois pontos, afirma que o governador Paulo Henrique, que em 2011, perdão, foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos. Seguinte afirmação de que aumentou 1,85% de mortes na Ucrânia. Ponto. Aqui foi uma redação produzida por um dos nossos alunos. Assim, o envolvimento entre soldados e africanos. Ok. Entre soldados e africanos. Ok. Vamos continuar. Por conseguinte, para combater a ameaça, é preciso, enfim. Vamos nesse primeiro parágrafo aqui, certo? Vamos lá. Marcelo, eu tenho um primeiro parágrafo. Ok. Bem marcado. Marcado por letra maiúscula. Tranquilo. Eu percebo que neste primeiro parágrafo nós tivemos a utilização de dois pontos para fazer aqui a introdução do tema, certo? Ok. Vamos tentar aqui fazer o passo a passo, portanto, dessa nossa redação. Ameaça de guerra entre nações, dois pontos. Afirma que o governador Paulo Henrique, que em 2011 foi realizada uma pesquisa, afirma o governador, né? Então vamos tirar esse que daqui, ó. Se é o governador que afirma, né? Afirma o governador Paulo Henrique. Ok. E em 2011 foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos. É isso? Em seguinte, afirmação de que aumentou 1,85% de mortes na Ucrânia. Vamos lá. Ó. Tá um pouco confusa, né? Essa introdução da nossa redação. Certo? Tá um pouco, confesso que tá um pouco confusa. Assim, o envolvimento entre soldados e africanos. Não consegui compreender. Juro. Não consegui compreender aqui qual que é a transição dessa nossa redação. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos reescrever esse primeiro parágrafo? Bora reescrever? Vamos juntos reescrever esse primeiro parágrafo? Vamos lá. Marcelo, como é que eu poderia reescrever esse primeiro parágrafo? Nós poderíamos começar da seguinte forma. Ó. A migração forçada, poderíamos, né? A migração forçada é caracterizada, vai pensando comigo, a migração forçada é caracterizada, ou poderíamos dizer, a migração forçada é uma característica complexa e global. Poderíamos, sim. A migração forçada é uma característica complexa e global, que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, ok? Eu não vou rabiscar aqui, galera, porque vai ficar muito ruim, a canetinha é muito ruim de rabiscar, mas nós vamos juntos aqui, vamos construindo pensando, tá? Vamos lá. Ok, a migração forçada é uma característica complexa e global que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Vamos lá. O termo migração, o termo migração forçada, nós acabamos de definir. Refere-se ao deslocamento, e esse deslocamento, obviamente, ele é involuntário, tranquilo? Ao deslocamento involuntário, devido a fatores como conflitos armados, perseguições, violações de direitos humanos, desastres naturais, e mudanças climáticas. Vamos pensar. Essa realidade gera uma série de impactos profundos e duradouros nos refugiados, tanto no nível individual quanto no nível social. Tranquilo? Tanto no nível individual quanto no nível social. Isso é a minha introdução. Estou propondo uma reescrita para esta introdução que aqui está, certo? Quem escreveu essa primeira redação aqui, eu percebo que ainda está engatilhando. Não critique. Ninguém nasce fazendo, né? Ninguém nasce sabendo, certo? Então nós vamos aqui evoluir, o que tiver de melhorar, nós vamos fazer a ponderação. Mas eu vou contigo aqui construindo no tete a tete uma nova redação, tá bom? Vamos lá. Bem, voltando para a nossa redação. Desta forma, eu vou fazer algumas ponderações a respeito da escrita propriamente dita. Você consegue perceber que houve aqui a separação de 2011, 2011, certo? No primeiro parágrafo aqui. O primeiro parágrafo ele foi um pouco nebuloso, né? Tanto é que a gente teve que reescrever aqui, nós reescrevemos essa perspectiva, ficou um pouco nebulosa. Veja que houve a separação de 2011. Eu indico que números, tal qual o que aqui está, certo? Não sejam separados por hífen, ok? Caberia o 11 aqui, certo? Caberia o 11 tranquilamente aqui. Foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos. Tranquilo. Marcelo, eu percebo aqui que houve a separação, né? Unidos. Há um probleminha aqui,
Ao separar unidos, eu tenho o unidos. Ok. Unidos. Ok, a sílaba tônica está bem aqui. Essa seria a separação, portanto, está equivocada, né? A separação que aqui está exposta para a gente, tá? Ó, não seria dessa forma. A seguinte afirmação de que aumentou 1,85% de mortes na Ucrânia. Ok, é um dado. Assim, o envolvimento, não é isso? O envolvimento entre soldados e africanos. Cara, eu ainda não consegui chegar a um denominador em relação a esta última parte da redação. Mas enfim, vamos tocando o barco aqui. Vamos tocando o barco, certo? Continuando. Por conseguinte, bom conectivo para ser utilizado, né? Bom conectivo. Marcelo, me indique outro para que eu comece o meu desenvolvimento. Poderia ser um a princípio. A princípio, tranquilo? Para combater as ameaças, é preciso endurecer as leis. Ponto. É uma verdade, tá tudo ok em relação a este nosso parágrafo. Por conseguinte, para combater as ameaças, é preciso endurecer as leis. Show, sem nenhum problema. No entanto, marcação maiúscula, no entanto, vírgula, obrigatória e bem utilizada, é iniciado um acordo, no entanto, é iniciado um acordo de justiça em defesa da sociedade, buscando segurança e confiança aos brasileiros. Calma aí. Ó, por conseguinte, para combater as ameaças, é preciso endurecer as leis. Show. No entanto, é iniciado um acordo de justiça em defesa? Não, no entanto não, né? Ó. Porque o no entanto dá uma ideia de contrariedade, de contraposição, de adversidade. Então vamos tirar esse no entanto aqui, ó. Vamos utilizar um conectivo que dê esta ideia justamente de progressão ao texto? Bora lá. Por conseguinte, para combater as ameaças, é preciso endurecer as leis. Tranquilo? Assim, deste modo, desta maneira, se faz necessário um acordo de justiça em defesa da sociedade, buscando segurança e confiança aos brasileiros. Veja que o nosso texto ele não trata especificamente dos brasileiros, né? O nosso tema, né? Poderíamos dizer, não só aos brasileiros, como também aos refugiados que vivem em situação degradante em diversos países. Poderíamos propor essa reescrita, né? Pelo qual as guerras vêm causando grandes impactos na federação, vírgula. Ó, federação, quando você coloca federação, você quer dizer a nação Brasil, não é isso? A nação brasileira, não é verdade? É. Mas entenda, o nosso país, apesar de todos os problemas, ele não tem passado por situação de guerra, né? O nosso país ele não vive. Ah, Marcelo, mas e a guerra no tráfico, né? Nós temos um tráfico muito forte no Brasil, né? Nós temos as milícias, enfim, nós temos as facções criminosas. Obviamente você irá combater como agente da lei. E isso aí, Marcelo, não é uma guerra? É, mas não é uma guerra chamada de guerra de crise humanitária. Não é a chamada guerra de crise humanitária. Por quê? Porque o que nós temos aqui está muito mais atrelado a uma guerra por falta de políticas públicas de combate à criminalidade, ok? Então nós temos uma destruição, no nosso caso, né, no caso do Brasil, que é uma destruição que ela é muito mais de dentro para fora, certo? Ela é de dentro para fora, o que nós chamamos de centrífuga, né? De dentro para fora, ok? Já no caso da Ucrânia, por exemplo, olha para mim. No caso da Ucrânia, por exemplo, e outros países que passam por guerras, não é este movimento. Na Ucrânia, o que nós temos é um país contra outro país, certo? Nós temos a Rússia contra a Ucrânia. É o que nós temos aqui de disputa. Nós temos, por exemplo, outro exemplo que podemos citar aqui também, o caso de Israel. Nós temos Israel, de um lado, e nós temos de outro lado um conflito que é muito mais associado a grupos radicais que são contrários e não estão diretamente ligados ao país Israel, compreende? No Brasil, o que nós temos é o traficante,
temos o miliciano, enfim, temos todos esses agentes que são contrários ao Estado, mas estão aqui no território. Por isso, não se chama crise humanitária, como é colocado, né? Para esses outros lugares, para essas outras disposições, certo? Então, esta afirmação de que a nação, né, a Federação Brasileira, ela sofre com a crise, ela não se põe de pé, compreende? Vamos continuar. Então, continuando. Uma nova proclamação, em janeiro de 2022, o presidente da República do Brasil afirmou combater as ameaças nos Estados Unidos. Ok, o presidente da República no Brasil afirmou combater as ameaças nos Estados Unidos. Tranquilo? Tranquilo. Esta foi a disposição, isso foi o que foi marcado aqui por quem escreveu essa redação. Vem cá, do ponto de vista formal, vamos lá. Marcelo, aqui no cantinho eu percebi que houve um desvio, houve um erro, né? Se errou, só passa o traço e continua o texto sem nenhum problema. Tá bom? Tranquilo? Continuando. Vem causando. Bem aqui, se você perguntar quem ou o que vem causando, volta comigo. Em defesa da sociedade, buscando segurança e confiança aos brasileiros, pelo qual as guerras vêm causando. Verbo que está aqui colocado não é o verbo ver, é o verbo vir. As guerras vêm causando. Como é o verbo vir e verbo ter, eu preciso fazer a concordância com a terceira pessoa, tá bom? Então, por exemplo, se fosse o verbo ver, eles vêm, eles vêm. Como no caso é o verbo vir, eles vêm, com circunflexo com a marcação. Tranquilo? Show. Marcelo, me diz aí uma propositura que poderíamos colocar para esse segundo parágrafo. Vamos pensar comigo? Vamos lá, Poderíamos dispor. Eu gosto muito do a princípio, tá? A princípio, vamos utilizar o a princípio. A princípio, insta salientar que uma das principais consequências da transferência das pessoas refugiadas é a perda dos laços sociais, culturais e familiares. Poderia ser? Poderia, né? Estamos defendendo aqui, desde já, algo que seria uma contraposição ao fato de essas pessoas serem obrigadas a sair do seu local de origem, né? Continuando, vamos lá, vamos pensar. Refugiados frequentemente deixam para trás suas casas, empregos, tranquilo? Deixam para trás suas casas, empregos, redes e apoio, de apoio e tradição, certo? Redes, o apoio de suas famílias e suas tradições, melhor dizendo, ok? O que resulta em um sentimento de, poderíamos dizer, de ruptura de identidade, ou ruptura identitária, tanto faz. Qualquer uma das duas situações ficaria bom. Ponto. Assim, vírgula, enfrentam muitas dificuldades na tarefa de reconstruir suas vidas em ambientes desconhecidos, lidando com barreiras, por exemplo, linguísticas, culturais e sociais. Tranquilo? Show. Além disso, olha para mim. A incerteza acerca do futuro também é algo latente que afeta a estas pessoas. Pronto. Poderíamos colocar esse segundo parágrafo, né, que está aqui desenvolvido, desta forma. Seria uma propositura de reescrita, certo? Tranquilo? Volta lá. Continuando. Terceiro parágrafo aqui que foi disposto pelo aluno que escreveu essa redação. Deste modo, muito bom, tá? Muito bom, O conectivo tá bom. Deste modo, assim, desta maneira. Eu gosto de utilizar o a princípio. Então, no lugar de por conseguinte aqui, no segundo parágrafo, né, para começar o período ali de desenvolvimento, você poderia utilizar o a princípio, certo? Tem quem seja contrário ao primeiramente. Eu não sou, mas eu prefiro o a princípio, ok? Em primeiro plano. Ok, continuando. Deste modo, vírgula obrigatória e correta, bem utilizada. As violências, certo? Violências, ficou faltando aqui o acentinho. São, né? Vamos retirar aqui o verbo para concordar com o sujeito. As violências são, ok, cometidas por parte de indivíduos com efeitos de substâncias de drogas, vírgula, bebidas alcoólicas. Ponto. No entanto,
as graves ameaças vêm trazendo efeitos psicológicos danosos à saúde humana. Ok. Dessa forma, deve-se aumentar o efetivo na área da segurança pública para... Rapaz, fugar o tema, né? Aqui. Fugar o tema, né? É a continuação da redação, ó. Tá aqui, ó. Certo? É a continuação da redação. Olha, quem escreveu a redação, certo? A partir do segundo parágrafo aqui, ó. Houve fugar o tema, tá? Houve fugar o tema. Eu tô percebendo que houve fugar o tema. Dessa forma, deve-se aumentar o efetivo na área da segurança pública, totalmente diferente do que estava, né, na construção, para dar garantia à paz e tranquilidade à população, sem que tenha grandes chances de guerra e ameaças por indivíduos. Calma aí, vamos lá. Deixa eu me ler de novo, tá bom? Dessa forma, deste modo, as violências são cometidas por parte de indivíduos com efeitos e substâncias de droga e bebidas alcoólicas. No entanto, as graves ameaças vêm, concordando, acento circunflexo, trazendo efeitos psicológicos, danos na saúde humana. E danos na saúde humana. Vamos corrigir aqui esse ezinho aqui, ó. Vamos colocar um ezinho. E danos na saúde humana. Dessa forma, letra maiúscula, logo após o ponto final, não se esqueça, letra maiúscula. Dessa forma, ok, vírgula após, tá certinho. Deve-se aumentar o efetivo na área de segurança pública. Vírgula facultativo aqui, porque é uma oração com valor final. Para dar garantia de paz e tranquilidade à população, sem que se tenha grandes chances de guerra, ameaça e ameaças por indivíduos. Acentuação aqui em indivíduos, tá bom? Acentuação aqui em indivíduos. Olha, eu vou falar a minha opinião, tá bom? E eu espero que você não leve pro coração, até porque eu percebo que a sua, provavelmente, olha para mim, ó, provavelmente é a sua primeira redação. Não se frustre, não se frustre. Todos os que conseguem desenvolver uma boa redação, um dia não conseguiram, entende? Ninguém nasce sabendo. Não se frustre por isso. Mas, na minha visão, neste segundo parágrafo, houve fuga ao tema. E fuga ao tema faz com que a redação seja penalizada com a eliminação, certo? Marcelo, o que é que eu poderia colocar aqui, então, para que eu não fugisse ao tema? Vamos lá, olho no olho. Ó, desse modo, violências cometidas por parte de indivíduos com efeitos de substância, drogas e bebidas alcoólicas. Veja que essa colocação, ela se destoa do parágrafo anterior. No parágrafo anterior, você defendia, né, colocava que os refugiados, eles deveriam ser protegidos. Deixa-me voltar aqui com você, ó. Colocar na sua tela para que possamos voltar lá, ó. Para combater as ameaças, é preciso endurecer as leis, percebe, ó? Deste modo, é iniciado um processo de acordo na justiça para que a sociedade busque segurança e confiança. No caso de guerras, né? Ok. Aí continua. Em uma nova proclamação, em janeiro de 2022, ok, o presidente da República afirmou combater as ameaças dos Estados Unidos. Ok, show. Marcelo, o que é que eu poderia fazer? Deixa eu me passar aqui contigo. O que é que eu poderia fazer, então, neste terceiro parágrafo, para que eu tivesse uma celeridade aqui no meu processo textual? Como eu utilizei? Eu utilizaria, né? A princípio, no parágrafo anterior, no parágrafo posterior, poderia ser um dessa forma, sem nenhum problema, certo? Eu vou levar em consideração a redação que eu construí mentalmente aqui com você, ok? Mas, de todo modo, a gente pode aqui progredir. O que a gente poderia propor aqui? Um conectivo, no mais. No mais, poderia ser um dessa forma? Poderia desse modo, sem nenhum problema. No mais, é indubitável ressaltar que as pessoas que migram devido ao processo forçado ou ao qual estão ou são colocadas, sofrem este processo por muitas das vezes por estarem vulneráveis física, psicológica e familiarmente. Ponto. Ok? Tranquilo. Além disso, ou no mais, veja, se eu tiver utilizado um deste modo, posso utilizar o no mais aqui. No mais, um além disso. No mais, é válido ponderar que, de acordo com as Nações Unidas, o combate à migração forçada ou à diáspora, poderíamos tirar a migração forçada e colocar, né, diáspora, de acordo com as Nações Unidas, o combate à diáspora é um papel
relevante, não só de países de menor potencial aquisitivo, como também se torna uma propositura essencial para as grandes nações, uma vez que o processo de imigração recai, sobretudo, sobre estas nações, ou sobre estas grandes potências. Ponto. Finalizei o parágrafo aqui de desenvolvimento 2. Tranquilo? Bora concluir, depois eu vou fazer a leitura aqui do colega. Conclusão. Portanto, deste modo, assim, se eu já utilizei o deste modo, eu indico não utilizar o deste modo no último parágrafo, tá? Assim, portanto, conclui-se ou infere-se que medidas devem ser tomadas para que as pessoas que sofrem com o processo de imigração forçada ou para as pessoas que sofrem com a diáspora ou os efeitos da diáspora, enfim, qualquer uma dessas escritas estaria ok. Me perdi. As pessoas que sofrem com o processo da diáspora. Pronto. Assim, portanto, né, políticas públicas devem ser instituídas a fim de que tal processo ou a fim de que estas pessoas sejam ou sejam, né, acolhidas de uma melhor forma ou de um melhor modo por outros países. Em um primeiro momento, é fundamental ressaltar que o acolhimento de grandes potências poderia ou se mostra como algo positivo. Ponto. Em um primeiro momento. A longo prazo, insta salientar que tais conflitos devem ser mediados e resolvidos. Assim, uma solução básica, depois não me peça para repetir, pelo amor de Deus, porque está tudo vindo aqui. Assim, uma solução básica para tal problemática poderia estar associada a um diálogo entre as nações, por meio do qual, ou por intermédio, do Pacto Direto das Nações Unidas. Ponto. Assim, ou deste modo, constituiríamos ou construiríamos uma sociedade justa, livre e igualitária. Tranquilo? Ponto final. Show? Não me peça para repetir, pelo amor de Deus, porque eu tô vindo aqui, né, na cachola e às vezes a gente até se embanando aqui, tá certo? Eu vou colocar de volta aqui a redação do nosso colega aqui, ó. Vamos colocar agora a conclusão, né, do texto dele ou dela aqui. Ó, portanto, vírgula, as Nações Unidas, vírgula, pela qual passou por período de guerra mundial, vírgula, sendo assim, vírgula, deve, é isso? Teve confronto. Calma aí. Portanto, as Nações Unidas, pela qual passou por período de guerra mundial, vem assim tendo confronto. É isso? Teve confronto, ok? Tranquilo, vamos continuar. Ao combate às ameaças contra os moradores e os membros da Rússia, entre os outros Estados Unidos. Ok, tranquilo. E assim se finaliza, né, a redação aqui. Olha para mim, ó. Tivemos aqui a redação, né, do nosso colega que foi colocado, né, a redação do nosso aluno que foi transposta, né? E o que é que eu indico a você que mandou essa redação, que escreveu, né, que mandou pra gente? Eu agradeço porque você enviou essa redação, certo? Primeiramente, você tem muita coragem, você é corajoso de enviar a redação, ok? Porque tem muita gente que, fica retrucante, será que eu devo enviar e tal? Eu não escrevo bem, eu tenho problema de escrita. Cara, não tem problema, envie a sua redação. Você que faz redações, nestes nossos encontros aqui, o ideal é que você mande para que a gente faça a correção, tá bom? E você que está lendo, né, ou que leu a redação, poxa, a gente tem que levar em consideração que muitos dos nossos colegas, né, estão se preparando, começaram a desenvolver redação nesse momento, né, começaram a ter o primeiro contato com redação agora. Como eu falei, ninguém nasce sabendo. Você que fez essa redação, parabéns por sua coragem. Você já entende os moldes, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, acerca deste ponto específico, você teria uma pontuação disposta, certo? Existem problemas aqui, por exemplo, de concordância, existem problemas relacionados à pontuação, existem outros problemas relacionados, por exemplo,
a utilização do hífen, ok? Mas são problemas que são sanáveis, certo? Ninguém, volta a frisar, ninguém nasce sabendo, tranquilo? Ninguém nasce sabendo. Você que fez essa redação, eu indico a você que você continue a escrever. Continue por quê? Porque à medida que você for escrevendo, você vai começando a ter uma malemolência no ato da escrita. Eu percebo que você ainda, e não me leve a mal pela palavra, a palavra não é pejorativa, é muito imaturo ou imatura em relação à construção da redação. O que é imaturo? Ainda não escreveu o suficiente, compreende? Ainda não analisou o suficiente aquilo que precisaria para que você desenvolvesse, né? Tivesse essa malemolência, né? Outra, ou por exemplo, ó, porque é fácil chegar aqui, sendo professor, trabalhando com língua portuguesa, fazendo redações, enfim, corrigindo redações todos os dias, por que não também? E simplesmente falar, olha, a redação é isso, isso e aquilo, e colocar a minha posição em relação ao aluno, ou a quem propôs a redação, né? Mas não é legal. Não é legal fazer isso por quê? Porque, por muitas das vezes, do lado de lá, ou do lado daí, né, da câmera, tem alguém que tem um potencial desgramado, cara. Alguém que tem um potencial gigantesco. E que, às vezes, também escreve, mas que não consegue desenvolver. Como foi o caso do nosso colega aqui. Ele tem uma boa desenvoltura, sim. Introdução, desenvolvimento, conclusão, boa translineação. São pontos aqui que devem ser levados em consideração. Existem problemas? Sim, existem problemas. Mas se eu chego aqui e eu falo, olha, rapaz, a redação é isso, isso e isso. Cara, às vezes eu vou tirar o potencial de alguém que tem um potencial que só precisa ser desenvolvido, certo? O potencial, ele tá lá e ele só precisa ser desenvolvido. Eu digo a você, você tem potencial, você precisa desenvolvê-lo, ok? E com certeza vai dar tudo certo. Parabéns por ter enviado a redação. Bacana? Show? Tranquilo? Massa demais. Vamos lá. Outra propositura, Marcelo, vamos tirar da cabeça aqui. Outra propositura ou outro conectivo, o que é que eu poderia colocar aqui? Nesse final de redação, para que eu majorasse minha nota, para que o examinador analisasse minha nota, visualizasse, dissesse assim, poxa, aqui é uma nota do caramba mesmo. O que é que eu poderia colocar, o que é que eu poderia dispor? Bom, na parte final, quando eu fiz a reescrita, quando eu propus a reescrita daqui do nosso último parágrafo, da conclusão, você percebeu que eu bati na tecla de que existe uma solução a curto prazo? Sim. Qual seria a solução a curto prazo? Receber essas pessoas, né? De certo modo, receber essas pessoas. Porque, cara, não existe crise humanitária, não existe uma solução que seja assim, ó, já era. Não existe. Existe, primeiramente, uma solução a curto prazo, que é países já desenvolvidos, países que possuem uma economia forte, por exemplo, uma industrialização forte, certo? Uma tecnologia forte. Hoje nem se fala mais em industrialização, se fala muito mais em tecnologia. Uma tecnologia forte, né? Não que a industrialização não seja uma tecnologia, né? Mas o boom da industrialização mesmo já se deu, certo? Hoje se fala muito em tecnologia. Países que têm uma tecnologia forte possam receber essas pessoas. Seria um primeiro momento, ok? E a longo prazo, isso a curto prazo. E a longo prazo, um diálogo entre essas nações seria algo fundamental para que tais problemas, ou para que problemas associados, né, a essa crise humanitária, à diáspora, ao conceito de diáspora, a essa migração forçada, né, que fatores associados a esta migração fossem mitigados, ou seja, fossem amenizados ou deixassem de existir. Nós sabemos que pensar em uma paz mundial é algo utópico, mas não se esqueça de que a sua redação ela precisa trabalhar com o bem-estar social, precisa buscar sempre, sim, de certo modo, alcançar uma paz, alcançar pelo menos um equilíbrio entre as nações. Marcelo, eu sei que isso é impossível, eu também sei. Onde a gente já diria, né, Karl Marx, Emile Durkheim, enfim, principalmente o Durkheim, né, que trabalha com base falando, né, do sujeito enquanto ser na sociedade, né? O crime é um ato social. Então, na sociedade, existirá, obviamente, ali a criminalidade, certo? Existirão na sociedade problemas. Então, o crime, a marginalidade, a disputa, enfim, a busca por territórios, é algo que sempre vai existir no nosso contexto. Mas você, enquanto propositor de uma ação, não se esqueça, o seu texto é dissertativo ou argumentativo. Você precisa defender um posicionamento. O que é que você precisa indicar? Primeiro, quem é o agente causador? Ora, qual é o problema? O problema aqui da crise de refugiados é o conflito bélico? Por muitas das vezes, sim. No caso da Ucrânia aqui, era o conflito bélico. Tranquilo? Podemos pegar, né? Conflito bélico este, associado muito mais a uma exploração, veja, uma exploração de recurso econômico. Como é que eu sei disso, Marcelo? A gente precisa saber, conhecer
ter conhecimento a respeito da atualidade. Então, a Ucrânia é um ponto fundamental para a Rússia. A Ucrânia é um ponto fundamental para a Rússia, isso não é do nada, certo? Ok? Questão de gás natural, enfim, diversas disputas, né? Não só ideológicas. Temos, por exemplo, em se tratando de Israel, uma disputa que é muito mais ideológica que a disputa que ocorre entre Ucrânia e Rússia. Compreende? Então são fatores que devem ser traçados, colocados à nossa disposição na nossa redação. Outro ponto importante que deve ser citado é quem é o fator ou quem é o ator no sentido de vai atuar, que deve amenizar esse problema. É alguém sozinho? É singular este ser? Ou é uma coletividade? Veja, são fatores que eu devo apontar ao longo da construção da minha redação. Vou te dar um exemplo. Vamos trazer um tema que seja mais palpável aqui do nosso dia a dia. Quando eu falo dia a dia, eu falo Brasil. Vamos lá. Um tema que está muito em voga. Vamos pensar aqui. Um tema em voga aqui no Brasil. Um tema em voga no Brasil, cara. Vamos pensar segurança pública, né? Vamos lá. Segurança pública. Até porque envolve aí a carreira de vocês. Vamos pensar no tema segurança pública. Imagine você que o examinador, ele tivesse, né, colocado ali à sua disposição um tema para que você tratasse acerca dos desafios da segurança pública. O que você precisaria apontar? Ora, se ele pediu os desafios da segurança pública, você deve afirmar os desafios da segurança pública são e dispor acerca desses desafios. Por exemplo, baixa valorização, sim, estereótipo, né? A segurança pública, de um modo geral, os policiais, de um modo geral, eles possuem um estereótipo, né? E esse estereótipo ele é colocado no dia a dia do policial. Sim, infelizmente, no nosso país, o policial, à luz, né, na perspectiva da sociedade, por muitas das vezes ele é colocado como corrupto, né? Ele é tido como corrupto, né? Facilmente influenciável, ok? Então, são perspectivas que influenciam diretamente, né? São problemas associados à segurança pública. Outro ponto que poderíamos citar, né? Baixa valorização, como eu já falei, problemas associados, né, a má desenvoltura desse policial, né? A má qualificação, não no sentido de que ele é mal qualificado, mas no sentido de que ele passa por situações diversas no seu dia a dia e não tem um tratamento psicológico para que ele se sane daquele problema. Enfim, são diversas situações que você poderia utilizar a partir, obviamente, deste tema proposto, certo? Tranquilo? Massa demais? Galera, não tenham medo, não tenham vergonha, tá? Marcelo, eu escrevo muito ruim, cara. Se eu disser pra você o seguinte, ninguém nasce sabendo não, bicho. Larga a mão dessa besteira, bicho. Larga a mão dessa besteira. Você já parou pra imaginar que todos nós vivemos... É porque o ser humano, eu falo por mim, tá? Eu estou dizendo isso pra você, mas eu também sou assim. Até porque sou ser humano, certo? A gente tem um ego muito grande, bicho. A gente tem um ego muito grande. A gente esquece de que... Pô, o que é que o fulano vai achar de mim? Porra, amanhã, depois de amanhã, ou daqui a 80 anos, você já parou pra pensar que daqui 100 anos você não vai estar mais nem aqui? Daqui, sei lá, isso eu tô projetando, né? Daqui 100 anos. Mas, sei lá, a gente não conhece a vida, cara. A gente não conhece a vida. Mas só que a gente liga muito porque os outros acham, meu irmão. Não ligue não, bicho. Ligue não. Busque melhorar. Se esse é o sonho, rapaz, meu sonho é passar nesse concurso, vestir a farda, ir lá e defender a sociedade. Então, cara, lute, batalhe que vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Já deu certo, certo? Mas o que eu indico a você é que você não leve muito a sério o que os outros falam, não. O fulano de tal ali diz que eu não escrevo bem. Me manda o fulano de tal e catar coquinho, certo? Você precisa desenvolver a sua redação e fazer uma boa redação. Pronto. O que o fulano de tal vai achar, deixar de achar, tanto faz. Sabe por quê? Porque daqui a alguns anos você vai lá passando a viatura, olhando pro fulano de tal. Não vai humilhar o fulano de tal, não. Mas você vai dizer, se eu tivesse ouvido este senhor, esta moça, esse rapaz, enfim, esta pessoa, aquela época, hoje eu não estaria aqui onde eu estou, né? Aí você vai passar, vai cumprimentar, porque você vai continuar tendo respeito da mesma forma, certo? Beleza? Então, busque sempre a sua melhora, ok? Pessoal, assim eu vou finalizando esta nossa aula. Agradeço demais a participação de cada um de vocês. Revise aqui este nosso texto, né? Revise esta aula se você puder. Faça novamente. Eu sei que muita gente gosta desse tipo de aula de correção da redação. Mas muita gente não gosta também. Eu sei que muita gente diz assim, poxa, correção de redação. Cara, mas quando você vê o processo de correção, e eu já corrigi, já fui corretor, já trabalhei com bancas examinadoras de correção. Então, o parâmetro que é utilizado é esse parâmetro que eu estou trazendo para você. Então, assista.
faça de novo, tente utilizar os moldes que são colocados, que são dispostos, para que você ganhe também uma celeridade na hora do seu processo textual, tá certo? Outros indicativos que eu faço para você, assista a jornais. Marcelo, mas o jornal daqui é muito à esquerda, mas o jornal daqui é muito à direita, o jornal daqui é muito ao centro. Cara, é difícil a gente conseguir, principalmente com os veículos de imprensa, né, com o boom da informação, com tanta informação que chega pra gente, é difícil a gente conseguir filtrar, mas busque pelo menos receber informações acerca do mundo, dos fatos, do que ocorre, né? Para que você ganhe esse arcabouço, para que você vá guardando essas informações e futuramente na sua redação você possa usar. Beleza? No mais, um forte abraço no seu coração. Em um próximo encontro, nós vamos trabalhar todo o processo de construção do texto. Fique tranquilo e, obviamente, você estará, se Deus quiser, pronto, apto a fazer uma ótima redação no dia vindouro da sua prova, beleza?